O povo de Deus está se aproximando do grande dia em que nós veremos o nosso Senhor nas nuvens do céu. Amém? Amém. Isso é verdade. Nós, como adventistas do sétimo dia que nós somos, pesa sobre nós a responsabilidade de vivermos essa mensagem e transmitir essa mensagem. Eu vou pedir para que algum de vocês leiam, por gentileza, o livro de Mateus, abra sua Bíblia, capítulo 24, do versículo 14 até o versículo... apenas o versículo 14, por enquanto. Vamos acompanhar a leitura? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Amém. Então, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14, pela boca do irmão Lucas, a palavra foi lida e diz assim: este é o evangelho do reino, este evangelho do reino será pregado para todo o mundo, em testemunho para todas as nações. E então virá o fim. O evangelho está sendo pregado, queridos? Está sendo pregado? Está sendo pregado. Mas o fim ainda não chegou. E cabe a nós uma reflexão muito profunda sobre o porquê do evangelho estar sendo pregado e não estar se consumando a nossa redenção. Que evangelho é esse que está sendo pregado, que deve ser pregado a todas as nações? É o evangelho eterno, Daniel. É o evangelho eterno, queridos irmãos. E o que é o evangelho eterno? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, do versículo 6 até o versículo 12. Eu vou ler para os irmãos. Apocalipse 14, 6. E eu vi um anjo voando pelo meio do céu, e ele tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, a toda tribo, a toda língua e a todo povo. E ele dizia com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. E um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, a mãe de todas as nações, que deu a beber o vinho da ira da sua prostituição. E seguiu-se ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, ou a sua imagem, e receber o seu sinal na testa, ou na sua mão, o mesmo beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia e nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. E no versículo 11 diz assim: então uma voz do céu, o versículo 13, desculpa, irmãos, vamos lá para o versículo 12. E aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé de Jesus.
Como adventistas do sétimo dia, nós sabemos que a hora do juízo está chegando. Nós sabemos que nós vivemos num tempo solene. E este evangelho que deve ser pregado é um evangelho que apenas nós temos. Não ouse, não vacile em afirmar isso. Apenas nós temos a consciência desse evangelho. E, queridos, em 1844, Deus levantou essa igreja e esse povo a fim de que esse evangelho fosse pregado. E todos nós já ouvimos falar, ou temos um conhecimento, ou já lemos algum livro sobre o que aconteceu na peculiar Assembleia Geral de Minneapolis, que aconteceu em 1888. Algo tremendo aconteceu nesse ano e naquela cidade. Ellen White, conversando com o seu esposo, Tiago White, eles conversavam dividindo as preocupações sobre o que iria acontecer mais adiante, com a história da igreja e com a história do povo de Deus. E eles tinham alguns temores de que, Tiago White já estava muito doente, de que eles morrendo, quem poderia levar adiante essa obra? E algumas semanas antes de Tiago White morrer, Ellen White teve uma visão e o anjo dizia a ela o seguinte: vão-se os pais e os filhos levam adiante a obra de toda a sua vida. Então ela entendeu que Tiago White, ou ela, vindo a descansar, o Senhor levantaria outros homens ou mulheres para levar adiante a obra de pregação do Evangelho. Chegou o ano de 1881 e Tiago White faleceu, semanas após ela ter recebido essa visão. E Ellen White começou a ficar doente também. E ela achou que ela ia morrer. Ela chegou ao ponto de acreditar que ela ia descansar. E isso foi o ano de 1882. Até que ela foi chamada para participar de uma reunião campal. E nessa reunião campal, ela pediu para colocar o divã dela atrás no púlpito, acredito que assim, num lugar assim, logo atrás, onde ela pudesse ouvir a mensagem que estava sendo pregada. E um jovem se levantou e começou a pregar o seu sermão. E quando ela começou a ouvir aquela mensagem, o coração dela começou a inflamar. O sangue começou a ferver nas veias, porque ela pensou assim, era essas as palavras, o assunto que eu conversava com o meu esposo. E ela reconheceu naquela mensagem uma autoridade vinda do céu. E ela pediu para ficar mais perto. E à medida que ela mais ouvia, mais o coração dela se inflamava. Até que ela pediu para participar, para levar uma palavra para aquela congregação. E com muito esforço, ela começou a falar. Ela começou a se esforçar e a voz fraca, frágil de uma doente, e de maneira miraculosa, um rubor começou a tomar conta do seu rosto. O sangue começou a circular e a voz começou a ganhar força, devido ao esforço que ela estava fazendo. E toda aquela congregação reconheceu naquela pregação, naquele momento, uma manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus. E a saúde voltou para o seu corpo de maneira que ela nunca tinha experimentado até então. E logo após esta campal, ela começou a conversar com esses dois jovens. Esses jovens eram o pastor Alonso T. Jones e o Elliot Joseph Wagner. E Deus encaminhou para que esses pastores levassem a mensagem até a conferência da Associação Geral de Minneapolis.
algo terrível aconteceu. Porque eles trouxeram para essa congregação a mensagem de um Salvador que justifica e santifica o seu povo, trazendo à tona a necessidade de vivermos uma vida de santificação a fim de receber a chuva serôdia e dar o alto clamor com grande força. E acredite, irmãos, eu tenho aqui algumas imagens, as imagens que vão ser disponibilizadas para vocês. Eu posso disponibilizar todos os slides depois para quem quiser. E ela diz assim: em sua grande misericórdia, o Senhor enviou preciosa mensagem ao seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Essa mensagem devia de maneira mais preeminente pôr diante do mundo um Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava então a justificação pela fé no fiador e convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência total dos seus mandamentos, ou seja, na obediência de todos os mandamentos. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido um olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue nas suas mãos, para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça a um impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica explanada, explicada, desenvolvida, que deve ser proclamada com um alto clamor e regada com o derramamento do seu Espírito em grande medida. Isso está no livro Testemunhos para Ministros, página 91 e 92. No livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, há uma enxurrada, há um dilúvio de informações sobre o que aconteceu nessa Assembleia e sobre a mensagem que o Senhor Deus queria transmitir ao seu povo. Sabe, irmãos, a gente vai falar sobre algumas coisas aqui e de maneira nenhuma o objetivo é trazer à baila a atitude ou o caráter dos nossos irmãos e pastores líderes daquela época. Esses nossos irmãos, eles dormem no pó e eles descansam em sua memória. E é o Senhor Deus quem conhece os corações. Às vezes pode ser dolorido, mas é necessário para que haja uma profunda reflexão sobre o tipo de adventismo que nós estamos vivendo, sobre o tipo de religião que nós estamos praticando. E eu seria vizinho de muitos desses pastores felizes, tanto nessa terra quanto na vida do porvir. Mas nós vamos nos ater à mensagem. E ela diz que, quase que em coro e unânime, os pastores dessa assembleia disseram não. Eles negaram, eles não aceitaram a mensagem de justificação pela fé e de uma vida de santificação unicamente pelos méritos de Cristo. Ela escreve no livro Testemunhos para Ministros que o pastor Jones e Wagner, eles tinham as credenciais do céu, coisa que ela não disse de nenhum outro pastor até então. E aí, ela também relata que ela foi levada em visão até as câmaras, os aposentos dos pastores dali. Essa assembleia ela durou, acho que quase 3 semanas, e ela foi levada em visão e ela viu os pastores em sua intimidade chacoteando desses 2 pastores.
ridicularizando inclusive a ela, alegando que ela já por ser idosa estava sendo facilmente influenciada pela mensagem desses dois pastores. Ela disse que ela nunca se sentiu tão impotente e tão fraca em toda a sua vida. Ela escreve: não há como exprimir a minha tristeza em pena alguma. E ela se levantou sozinha. Sozinha. Não houve, queridos, um homem que se levantasse e se colocasse ombro a ombro ao lado da profetisa do Senhor. E com exceção dela, pastor Haskell e mais alguns pastores, todos recusaram a mensagem. E qual foi a atitude que ela teve então? Se os líderes não aceitam essa mensagem para proclamá-la, o que nós vamos fazer? Nós vamos proclamar ela nas igrejas. Vamos sair pregando aos leigos. E houve um colégio em que eles foram fazer essa pregação, que eles foram dividir essas mensagens, que os alunos falaram assim, nós não queremos mais aula. Nós não queremos mais assistir aula, nós queremos ouvir da mensagem. E essa mensagem, ela é tão poderosa, queridos irmãos, que os alunos, eles vieram até a frente e muitos começaram a confessar pecados que haviam cometidos contra Deus e contra o seu próximo. E houve um momento de reconciliação, de confissão pública. Ellen White relata, sabe quando está prestes a acontecer um temporal e começa a cair aquelas gotas grossas e pesadas, espaçadas, uma ali, a outra ali, que cai na gente e a gente até sente uma certa dorzinha na pele? Começou a cair grandes gotas do Espírito Santo. Sabe a promessa que o Senhor Deus nos deu através do profeta Joel, centenas e milhares de anos antes? Estava começando a ser cumprida ali. Em outra ocasião, perto de uma clínica adventista, eles foram para realizar uma série de mensagens e os doentes que puderam quiseram sair da clínica e foram até o local onde estavam acontecendo essas pregações. E, meus irmãos, assim como o aleijado foi descido do teto pelos seus amigos e ali ele recebeu perdão e cura, aqueles doentes receberam primeiramente o perdão pelos seus pecados para sentir a fé necessária num Salvador que é capaz de também revitalizar a sua vida espiritual. Aconteceu cura de mais de 30 doentes. Mais de 30 doentes que estavam ali foram curados. Essa mensagem ela é poderosa. Ela é capaz de revivificar o nosso espírito e também revivificar o nosso corpo, trazendo cura física e cura espiritual. Ela nos relata que vários têm escrito perguntando se a mensagem de 1888, de justificação pela fé, é a mensagem do terceiro anjo. E ela escreve: é a mensagem do terceiro anjo em verdade. O profeta declara: depois dessas coisas eu vi descer do céu um anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Queridos, a terra tem sido iluminada com a glória do Senhor? Pouco. O Espírito Santo ele tem sido derramado em grande medida? Não, queridos. Não tem. Então, o que está acontecendo que nós estamos
aplicando as reformas, nós estamos buscando a palavra de Deus, estamos buscando o Senhor, mas a terra não está sendo iluminada com a sua glória. O fogo do Espírito não está sendo cedido ao seu povo. Quais são as mensagens que estão sendo pregadas nos nossos púlpitos hoje? As mensagens que estão sendo pregadas são mensagens que estão trazendo cura para a vida das pessoas. Estão trazendo fé, perdão, reforma, transformação. Estão restaurando os relacionamentos. Está trazendo paz entre mim e o meu Deus. Está me aproximando do meu irmão. A gente precisa fazer esse tipo de análise, porque em algum momento na história do Adventismo, nós perdemos a essência do verdadeiro Evangelho. E o Senhor Deus, Ele precisa que eu e você aceitemos essa verdade para que Ele possa derramar o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, ele não vai ser derramado em nós para efetuar uma vida sem pecado. O Espírito Santo, ele vai ser derramado em cima do povo que já vive uma vida sem pecado. Você quer ver? Um dos pregadores daquela mensagem, Alonso T. Jones, ele escreveu no seu livro assim, ó: o grande fim e propósito do santuário sacerdotal e o ministério de Deus era que Deus morasse no coração de seu povo. Agora, qual é o grande fim e o propósito do ministério de Deus? Esta é a mensagem de justificação pela fé. Ou seja, a resposta é perfeição moral e espiritual do adorador. A mensagem de justificação pela fé, resumindo, é isso aqui, ó. Jesus, em seu sangue, ele faz expiação pelos nossos pecados, para que sejamos puros, limpos e aceitáveis diante de Deus, para que cheguemos à perfeição moral, à perfeição de caráter. E isso é perfeitamente possível. A gente podia listar uma série de passagens aqui, tanto da Bíblia quanto do Espírito de profecia. Do contrário, nós estaríamos colocando em prova o caráter do nosso Deus. Nosso Deus não é digno de confiança se nós pensamos ao contrário. Ou Jesus mentiu para aquela pobre mulher quando ele disse para ela: vá e não peques mais. Se ele disse, é porque é possível. Não é? É impossível que Cristo minta. Ou o apóstolo Paulo disse que tudo posso naquele que me fortalece, menos vencer o pecado? Tem isso? Não, é tudo posso. Tudo posso em Cristo que me fortalece. E ela faz, a profetisa do Senhor, ela faz uma ressalva sobre o que aconteceu em Minneapolis. O pecado cometido que teve lugar em Minneapolis permanece nos livros de registro do céu, assinados contra os nomes daqueles que resistiram a tal luz. E ele permanecerá nos registros até que se façam uma confissão plena e os transgressores se apresentem em total humildade diante do Senhor. Queridos, milagres, Pentecostes, poder do Espírito Santo, todos esses recursos o céu está ansioso para disponibilizar em cima e sobre a vida do seu filho, que busca viver diante de um Deus santo e puro, sem mácula e sem nenhum pecado e sem nenhuma culpa.
E é isso que nós estamos buscando. É difícil falar isso para os irmãos, mas viver no campo não nos dá nenhuma certeza e nenhuma garantia de que vamos receber o Espírito Santo. Ao contrário, Ellen White fala que muitos receberão as pragas no campo. Então nós não estamos mais adiantados de que muitos dos nossos irmãos. Pesa sobre nós a responsabilidade e essa mensagem deve ferver nos nossos corações a fim de que possamos, daqui, usando os meios e os recursos que o Senhor Deus disponibiliza, fazer soar o alto clamor com força e com poder. Deus somente aceitará aqueles que estão decididos a ter um alvo elevado. E coloca cada agente sob a obrigação de fazer o melhor. E de todos é requerida perfeição moral. Isso está lá em Parábolas de Jesus, página 174. De todos é requerido a perfeição moral. Mas tem algo que às vezes nos faz questionar. E é um debate que acontece nas nossas fileiras. É possível ter perfeição moral? Em Cristo, sim. Mas por que muitas pessoas, às vezes, não acreditam? Porque, às vezes, nós que aceitamos a mensagem, nós não operamos essa mensagem com grande força e poder na nossa vida. Fala assim, olha lá, o perfeitinho acabou de perder a paciência, não é? Olha lá, o perfeccionista, ele acabou de dar uma resposta rude para o outro. E quando a gente pensa que a salvação e a santificação é obra de uma vida toda, nós estamos corretos, é obra de uma vida toda. Mas é a obra de toda a vida que eu já vivi. Porque eu não sei se eu vou ter o amanhã para lutar pela santificação. Então a santificação, ela tem que acontecer na nossa vida hoje. Porque o que nós temos é o hoje. Esse poder que vai descer sobre nós e vai fazer aquela transformação milagrosa que todo mundo vai perceber e vai inundar o mundo com a glória do quarto anjo, ela tem que acontecer agora. É nesse momento. Quando fala que o mundo vai ser inundado com a glória do quarto anjo, quer dizer que o mundo vai ser inundado com o testemunho das pessoas que aceitaram a mensagem, porque a glória de Deus, ela nada mais é do que o seu caráter. E quando a gente começa a dar os frutos do Espírito, vocês lembram os frutos do Espírito? Contra essas coisas não há lei. Isto é perfeição de caráter. Quando nós começamos a frutificar e a dar esses frutos por 10, por 100, por 1000, nós, pela graça do Senhor, alcançamos o status que Ele deseja que nós alcançamos. Mas aí fala assim, Ellen White diz assim, no manuscrito 148, nosso Salvador não requer impossibilidade de pessoa alguma. Ele não vai pedir para você e para mim algo que é impossível. Ele não requer de seus ministros, de seus discípulos, coisa alguma cuja realização ele não esteja disposto a conceder a força necessária e a graça. Não os chamaria para ser perfeitos caso não dispusesse de toda perfeição e graça para conceder àqueles que conferisse tão alto privilégio. Vocês estão percebendo? A perfeição não é minha.
A perfeição não é de vocês. A perfeição, ela é concedida por Cristo. Mas para isso, aquele que recebe precisa desejar receber essa perfeição. E nós podemos também trazer o conceito de perfeição. É possível ter perfeição. Mas a perfeição, ela pode significar eu ir até onde as minhas forças permitem, ou até onde eu não preciso sacrificar alguns pontos da minha vida. A gente pode trazer esse conceito de perfeição para os nossos paradigmas, para a nossa visão de mundo. Só que Ellen White, ela vai mais fundo. Seria perfeitamente imperfeito. Aí seria perfeitamente imperfeito. Mas ela vai mais fundo e ela mostra o que é perfeição moral. Ela nos dá o conceito de perfeição moral. Está lá no livro Atos dos Apóstolos, página 298. Isso é tremendo, irmãos. Em nome de Jesus, abra seu coração para isso. Ela diz assim: o Salvador mostrou por meio de sua humanidade consumada por uma vida de constante resistência ao mal, que, com a cooperação divina, podem os seres humanos alcançar nessa vida a perfeição de caráter. Essa é a certeza que Deus nos dá de que podemos alcançar uma vitória completa. Ele, Cristo, não consentia com o pecado nem por um pensamento. Nem por um pensamento ele cedia à tentação. O mesmo pode acontecer conosco. Sabe quando a gente suspeita o mal? Quando a gente julga a intenção do irmão? É claro que o pecado não consiste na tentação, né? Tentação não é pecado. Cristo foi tentado no deserto. E foi tentado, eu acredito, em várias outras situações. Mas nem por um pensamento ele cedia. O mesmo pode acontecer conosco. Ele veio nos tornar participantes da sua natureza divina. E enquanto estivermos ligados a Ele, pela fé, o pecado não tem poder sobre nós. Aborrecer o pecado, afastar tal pensamento, redesenhar as avenidas da nossa alma. Sabe, crianças, quando a gente começa a cultivar somente pensamentos bons, nós teremos hábitos bons. E aquilo vai moldar o nosso caráter, porque o caráter ele é formado por uma sucessão de hábitos. Então veio um pensamento mau, nós já expulsamos o pensamento. Repreendemos em nome de Jesus. Não podemos nos demorar nos maus pensamentos. E aí, Ellen White diz que você pode dizer que crê em Jesus quando você sente que Jesus morreu por você na cruel cruz do Calvário. E quando você tem uma fé inteligente. Queridos irmãos, fé não é emoção. A fé não é aquela coisa que a gente sente no nosso coração, não é aquela comoção. A fé, ela precisa ser inteligente, racional, muitas vezes e constantemente baseado nas evidências daquilo que nós vivemos com o Senhor. Então, fé, ela não é uma comoção, na qual compreende que sua morte torna possível que você deixe de pecar. Você crê que Jesus morreu por você na cruel cruz do Calvário? E exerce em cima desse fato uma fé inteligente que torna possível que deixemos de pecar? Ela escreveu isso na Review and Herald de 24 de junho de 1888.
Quem é que diz que não se pode guardar a lei? É Satanás. Essa foi a acusação que ele fez assim que Adão e Eva pecaram. Está vendo? Não é possível o homem guardar a sua lei. E quando eu digo que não é possível guardar a lei, eu estou concordando com quem? Misericórdia, queridos, em nome de Jesus. Que o Senhor nos proteja e nos guarde de condescender com uma acusação do inimigo. Ela diz assim, em Sign of the Times, do dia 25/6 de 1902. Mas pela obediência perfeita à lei, o homem é justificado e unicamente por meio da fé em Cristo é possível que aconteça essa obediência. Todo aquele que resiste à tentação e em meio ao mal copiam o modelo dado na vida de Cristo, esse, pela fé, alcançará nessa vida um estado sem pecado, o qual Adão viveu antes da sua queda. Eu e você, queridos irmãos, nós não podemos ter a carne de Adão. A carne glorificada e sem pecado de Adão. Nós não podemos ter. Até que venha a manhã radiante e nós tenhamos a nossa carne transformada. Fala de alguma coisa do nosso caráter ser transformado nesse momento? O apóstolo não deixaria passar em alto uma informação tão importante. Então ele fala que a nossa carne será revestida. Então nós não podemos ter a carne de Adão, mas nós podemos ter, pela fé, obediência aos seus mandamentos, o caráter que Adão tinha antes do pecado. E é isso que deve nos mover. Esse texto que eu vou dividir com vocês agora, queridos, é terrível. Não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há em vós poder para vencer, não há em vós poder separados de Cristo, mas tende o privilégio de ter Cristo permanentemente em vosso coração pela fé. E Ele pode vencer o pecado em vós, quando com Ele cooperardes. Amém. Nós compreendemos, cooperação humana com o poder divino. Há um mal hoje nas nossas igrejas, onde nós isolamos a fé e as obras. A salvação não vem pelas obras, e de fato não vem pelas minhas obras. Vem pela obra que o Senhor Deus efetua em minha vida. E a salvação é unicamente pela fé. É isso que o Tiago diz na sua carta? Não. Ao contrário. Ele diz que a fé sem obras é morta. Então a salvação vem pela fé, mediante as obras da lei que o Espírito Santo nos habilita a guardar. Quando a gente fala que é impossível vencer, nós estamos usando a poltrona de Satanás e falando com a autoridade que o inimigo de Deus dá àqueles que querem desmotivar os outros na caminhada cristã. Não sejamos nós, em nome de Jesus, um porta-voz da perdição e da maldade. Antes, nos levantemos para propagar a mensagem pela qual o Senhor Deus levantou você e a mim para proclamarmos. Olha o exemplo de Paulo. Paulo dizia assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu quero fazer, que eu não quero fazer, este eu faço. E aí, o que ele fazia?
Ele levantava as pernas, esperneava, eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo deixar de pecar. Ele fazia isso? Não, queridos irmãos. Ele dizia assim, antes eu esmurro essa carne e a sujeito ao Espírito e ponho essa carne sob servidão. A carne, a sua natureza pecaminosa, a carne do pecado, ele sujeitava ao poder do Espírito Santo de Deus. E ele se esmurrava, até que chegou o momento em que ele pôde dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós estamos compreendendo os passos da caminhada cristã? Irmãos, nós estamos diante da maior prova que nós vivemos na nossa vida. A nossa prova não é abandonar a carne. A nossa grande prova não é efetuar a reforma do vestuário. A nossa grande prova não é abandonar a nossa vida nos grandes centros e vir morar no campo. Essa não é a nossa prova. A nossa prova está escrito no livro Grande Conflito, na página 614. Preste atenção nisso. Deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. E naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios. E Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Queridos, o Santo Deus, ele deu uma ordem para que os seus anjos segurem os 4 ventos. E esses anjos, eles não vão conter esses ventos por muito tempo. Haverá um momento em que o Senhor Deus dará a ordem para que esses ventos sejam soltos. E a gente pensa que os anjos do Senhor estão segurando esses ventos como se segura um livro? Com essa facilidade? Não, querido irmão. Eles estão segurando com toda a força que um anjo poderoso consegue segurar. Para que eu e você estejamos aptos, tenhamos a oportunidade de receber o Santo Espírito de Deus, de concluir a obra que ainda há de ser feita. O Senhor Deus, ele já chegou a mandar que esses anjos lançassem mão de segurar os ventos. E nesse momento, a profetisa diz que Cristo chega até o trono de Deus e com uma voz de profunda agonia, ele levanta as mãos e ele mostra, Pai, meu sangue, meu sangue, meu sangue. Clamando por aqueles que ainda não receberam o poder para viver à vista desse Deus sem pecado. Quando Cristo sair do santuário e ele vestir as vestes de Miguel, do lugar santíssimo onde ele deixou, a Bíblia fala que trevas encobriram todo o santuário, ele se encheu de fumaça. Não teremos um intercessor diante do Pai para expiar as nossas faltas. E expiação, queridos irmãos, não é perdão. Expiação é purificação, é tornar puro. O perdão já aconteceu antes. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Levítico, capítulo 16, 29 e 30. Olha que palavra tremenda esse verso. Olha que força tem essa mensagem. Levítico 16, 29 e 30. Isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º dia, aos 10 do mês, afligirei a vossa alma e nenhuma obra fareis.
nem o vosso animal, nem o vosso estrangeiro que peregrina entre vós. Porque nesse dia se fará expiação por vós, para serdes purificados. E diante do Senhor sereis purificados de todos os vossos pecados. Serei purificados de algum pecado? Só daquele pecado que só eu conheço? Seremos purificados de todo pecado, queridos irmãos. Todos. E nós sabemos que todo ritual do santuário celeste, do santuário terrestre, desculpa, é um modelo do santuário espiritual, do santuário terrestre. Todo o ritual do santuário terrestre é um modelo do que acontece no santuário celestial, simbolizando o como ocorre a nossa salvação, os símbolos do plano da redenção. Quando no santuário terrestre o sumo sacerdote estava no lugar santíssimo, como que o povo tinha que ficar lá fora? Contrito, aflito, com o coração afligido. E se alguém pecasse, o que acontecia? Se alguém pecasse, morria. Diz aqui, no capítulo 23 de Levítico, toda alma que nesse dia não se humilhar será eliminada do povo. Morre. E o Senhor Deus, Ele está realizando nesse momento a expiação por nossos pecados. Aonde que Cristo está nesse momento? No santuário, no lugar santíssimo, fazendo a expiação por nós. E como que nós temos que estar aqui no pátio? Contritos. Se alguém pecar, o que acontece? Morre, queridos irmãos. Eternamente. Conseguimos compreender o quão grandioso é o momento que nós vivemos. O nosso sumo sacerdote está diante do santuário, purificando o seu povo. E aquele que cometer algum pecado vai morrer. Estamos vivendo no solene dia da expiação. E muitas vezes nós jogamos sobre os ombros do Senhor Jesus a responsabilidade dele não ter retornado. Mas Ellen White diz em Parábolas de Jesus, página 69, Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente no seu povo, então ele virá para proclamá-los como seus e reclamá-los como seu povo. A responsabilidade da volta de Cristo está sobre nós. Queridos, o Senhor Deus quer cantar um hino com você. Cristo quer fazer um dueto com você no céu. Só que só será possível quando eu e você estivermos preparados para viver diante de um Deus santo sem sermos consumidos. É grande e solene essa realidade. Nós ouvimos o mundo falar de guerras, fome, pestes. E sejamos sinceros, nós estamos vivendo num momento terrível da história da humanidade. Terremoto já fez a igreja despertar? Enchente, erupções de vulcão fez o povo de Deus despertar? Epidemias fizeram o povo de Deus despertar?
Esse momento em que nós estamos vivendo com esse vírus está fazendo o povo despertar? O que faz o povo despertar? Quem é que dá o chamado, eis o noivo? É a igreja? É a igreja que dá o chamado, queridos irmãos? Não é. A igreja estava dormindo. Quem dá o chamado? É o mundo. O mundo aí fora é que dá o chamado. Eis o noivo. E o que os adventistas do sétimo dia esperam como grande sinal da volta de Jesus? O decreto dominical. Quando sair o decreto dominical, muitos irão até o trono de Deus clamar pelo Espírito Santo, clamar pela chuva serôdia. E a profetisa do Senhor diz que essas pessoas estarão orando e clamando diante de um trono vazio. E o Satanás, ele vai tomar esse lugar e vai responder à oração dessas pessoas. E vão receber um reavivamento. Mas um falso reavivamento, que os levará para a perdição. Santo povo de Deus, é a hora de nos levantarmos e clamarmos como nunca jamais clamamos antes, de orarmos como nunca jamais oramos, de estudar a sua palavra e o espírito de profecia como nunca jamais estudamos em nossa vida. Imagina que terrível! O Senhor Deus, Ele quer pegar a cada um de nós pela mão e passear nos campos celestes. Mas não é pelas ruas de ouro, não é pela vida eterna. É pelo caráter de um Deus santo e puro, que deve ser testificado como digno. Queridos, vocês já pararam para pensar no que aconteceria se o povo de Deus recebesse o poder do Espírito Santo sem estar preparado? Imagina você, alguém que tem moto, tem um irmão, o Arley, sabe andar de moto, né, Arley? O Fabiano, imaginem, queridos, se vocês tendo uma moto super potente. Eu não entendo de moto, mas imagino que deve ser essas caríssimas Harley Davidson, que tem um super motor. Só que você não sabe dirigir essa moto. O que vai acontecer? Você vai provocar um acidente. Você pode morrer e tirar a vida de outras pessoas. Se o povo de Deus receber tão grande poder em suas mãos, com uma mensagem errada, ele vai proclamar o quê? A mentira? E a mentira vai iluminar toda a terra. Que caos seria? Seria uma arma de destruição. Seria terrível. Então o Espírito Santo, ele vai cair em cima de um povo preparado. Ele não vai cair para preparar o seu povo. Tem um texto aqui, ó. Nenhum de nós jamais vai receber o selo de Deus se no caráter tiver uma nódoa ou uma mancha sequer. Cumpre-nos remediar todo defeito de caráter, purificar o templo da alma de toda contaminação. Então o Espírito Santo descerá. E sobre nós, assim como desceu no Pentecostes. Queridos, em nome de Jesus, o poder está à disposição.
E é uma mudança que nós estamos buscando, que vai fazer com que relacionamentos sejam curados. Vai trazer cura física para as pessoas. Tamanho o poder dessa mensagem. Não sejamos como Israel antigo, que negou o Salvador. Não sejamos como aquela assembleia que não aceitou a mensagem. Não há mais tempo para isso. O Senhor Deus, Ele não admitirá mais uma negação. E é de homens e mulheres, assim como vocês, assim como eu, que o Senhor vai lançar a mão para terminar tão grande obra. Ellen White diz que a gente vai se espantar com a maneira tão simples que o Senhor vai usar para pregar o Evangelho. Queridos, o Senhor quer cantar um hino com você. Vocês já pararam para pensar que é concedido, é prometido aos santos uma posição no céu mais elevada do que os anjos não caídos? Você vai ocupar um papel de referência no reino celestial do Senhor. Não sei, talvez você seja convidado para ajudar a gerir algum planeta, não sei, a administrar algum outro mundo. Mas são homens e mulheres mais gabaritados, a partir do poder do Espírito Santo, que passaram o pior tempo de prova, que toda a história da humanidade ainda não catalogou, que serão esses homens, que serão essas mulheres. Homens e mulheres habilitados a viver diante de um Deus santo sem pecado, sem intercessor. Seremos tentados pelo próprio Satanás nesse período de grande tribulação. É momento de fortificar a alma, de fortificar o espírito, de comer os alimentos que nos vão trazer a clareza de raciocínio e a força física necessária para tão grande momento. Que o Senhor Deus abençoe você. Que o Senhor Deus abençoe a mim. Seres tão pequenos, sobre os quais foi encarregada tão grande responsabilidade. E seremos nós, não seremos outro. Se não for você, querido irmão, vai ser outro. Oxalá seja você. Oxalá seja eu. Que essa mensagem ferva os nossos corações. Faça o sangue ferver nas nossas veias. Porque os planos de eternidade do Senhor estão há 6.000 anos parados. E temos muita coisa, uma eternidade de maravilhas para presenciar do Senhor. Já parou para pensar que o Senhor Deus ele vai recriar a terra na tua presença? Em dado momento, o Senhor vai falar assim, haja luz, e pá, vai explodir a luz. Isso diante de seus olhos. Ele vai falar, cresçam as árvores que dão sementes e que dão frutos, e as árvores vão começar a crescer diante dos seus olhos. Quando Deus criou a terra, só estavam os anjos lá. Mas na nova terra que Ele vai criar, Ele vai ter você de testemunha. É pouca honra. Nossas crianças devem ser ensinadas sobre a mensagem de justificação pela fé. Elas são capazes de compreender. E é da boca dos pequenos que vão ouvir grande e poderosa mensagem. Assim diz o profeta. Espírito Santo em você, Espírito Santo em mim.
Espírito Santo sobre a sua igreja. Vamos orar? Mais uma vez, de joelhos. Ó Santo Poderoso Deus, essa pequena parte do seu povo se ajoelha diante de Ti, ó Pai, reconhecendo mais uma vez a beleza da sua santidade. Nós nos ajoelhamos, ó Pai, e nós falamos para todo o mundo ouvir, para todos os anjos caídos e não caídos, para todo o universo testemunhar que nós queremos viver uma vida de santidade na Tua presença, Santo Deus. Nós, ó Pai, depositamos diante do Teu trono o nosso desejo de estar à sombra de um Deus santo e termos um caráter irrepreensível. E nós acreditamos que isso é possível pelos méritos de Cristo e pelo seu santo poder que age em nós, Santo Pai. Por isso, Santo Deus, nós te suplicamos, ó Pai, pela cruz ensanguentada que o Senhor Deus fez acontecer a fim de nos salvar. Nós te suplicamos que o Senhor perdoe os nossos pecados e purifica-nos, ó Pai. Amém. Purifica-nos de todo o mal. Nós desejamos ser a luz que o Senhor deseja que sejamos. Repreendo, ó Pai, o maligno. Repreendo, ó Pai, todos os dados, toda a influência que ele possa vir a tentar exercer sobre o teu povo. Existe um povo santo, ó Pai, um povo que está preparando para o grande dia que o Senhor vai trazer sobre nós a redenção. E sobre esse povo, sobre esse sincero, Senhor, nós suplicamos a Tua mão. Dê-nos, ó Pai, a cada um de nós aqui, a cada família aqui, a porção dobrada do Teu Santo Espírito. Amém. Porque o Senhor prometeu, ó Pai, em Tua palavra, que aquele que vem a Ti, o Senhor de maneira nenhuma lançará fora. E nós reclamamos, ó Pai, o cumprimento dessa promessa, Pai. Fica conosco. Ajuda-nos a sermos homens e mulheres de firme caráter, que não se curvam diante da mentira e que iremos avante pelo poder do Teu Santo Espírito, proclamando a mensagem da Tua volta e do Teu juízo. Fica conosco, perdoe a Tua igreja, Santo Deus. Ajude-os, os nossos líderes, os leigos, os nossos irmãos, a aceitarem tão grande poder e tão grande mensagem. Abençoe as nossas crianças, ó Pai. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém.